Persona 3 é meu jogo favorito da vida. Eu amo absolutamente tudo nesse jogo, independente da versão. E sem dúvida, uma das coisas que mais me interessa nele, além, claro, de poder sair com Tanaka, são seus temas sobre imortalidade, luto e sobre o que a gente quer fazer enquanto a gente está vivo na Terra. E o jogo é muito claro com seus temas desde o começo. Desde que o Faros te conta que o mundo vai acabar em um ano lá no começo do jogo, você já tem uma noção da mensagem que o jogo quer passar. E tudo no jogo continua reforçando essa ideia. Desde o jeito que você invoca suas personas, que você tem que literalmente enfrentar a morte e simular dar um tiro na sua cabeça, até o jeito que você passa o tempo livre, que é como você aproveitaria seu último ano de vida. Mas, mesmo com os temas desse jogo sendo tão claros, ainda tem um social link específico que eu acho que representa eles de uma forma tão bem feita e tão maravilhosa que não só eu, mas é quase que unanimidade no fandom de Persona 3 que esse é o melhor social link do jogo. E obviamente eu tô falando do Akinari. A beleza desse social link se mostra logo no primeiro rank, onde logo de cara o Akinari já conta pra você a tragédia da vida dele, de como ele tem uma doença incurável e passa quase todo o seu tempo no hospital. Então logo de cara você já vê uma verdade imutável: o Akinari vai morrer. E você não pode fazer nada sobre isso, porém, segundo a lógica do jogo, todo mundo ali vai morrer. Independente do que você faça, até você chegar no final e perceber que dá pra mudar isso. Porém, se você não sabe disso, não tem muita diferença do Akinari pro resto do pessoal lá que você tá fazendo social link. Porém, é diferente. O Akinari sabe que ele vai morrer alguma hora. Ele sabe que alguma hora os efeitos dos remédios vão parar de funcionar e que ele só vai poder ficar morrendo. O Akinari a princípio se mostra muito raivoso com essa informação, falando que você nunca conseguiria entender ele independente de quando você tentasse, porque você não vive nas mesmas condições que ele, porque você nunca vai viver as mesmas condições que ele. Porém, com o passar do social link, você vai ver o Akinari se abrindo mais com você, falando sobre como ele queria viver mais e como ele queria criar uma história. Queria fazer algo útil antes dele morrer. Porém, como ele nunca sabia quanto tempo mais ele ia durar, ele nunca teve coragem de escrever essa história por medo de morrer em alguma hora antes de terminar ela. Porém, depois de passar tempo com você, depois de conversar com você, ver alguém que, mesmo que não entenda a situação que ele passa totalmente, ainda consiga empatizar de uma forma verdadeira, ele toma coragem e escreve a história do Crocodilo Rosa. A princípio, ele escreve a história, mas não consegue pensar no final, porque como era a história da vida dele, ele só conseguiria achar um final para essa história quando ele conseguisse achar um final para a vida dele realmente. Quando ele finalmente entendesse qual seria o sentido da vida dele, aí sim que ele conseguiria fazer um final digno para essa história. Porém, isso não é imediato, ele ainda precisa de mais tempo para isso. E como ele já sabe que os remédios não estão fazendo tanto efeito quanto antes, ele decide parar de ir para o hospital de vez e focar totalmente nessa história. E bem, depois de um tempo, ele finalmente consegue entender o porquê dele estar fazendo aquilo, o sentido de vida dele. Ele quer deixar alguma coisa para depois que ele morrer, deixar algo concreto, uma mensagem para todo mundo ver, mesmo depois de sua morte, porque mesmo tendo uma doença incurável, sua história poderia durar milhares de anos depois de sua morte. E bem, isso não é exatamente os temas de Persona 3? Sobre o que você quer fazer em vida para deixar depois de sua morte? No final do jogo, é literalmente falado para você que você achou a resposta da vida quando você usa o poder da amizade para selar a morte. E isso mostra como no final, talvez Akinari estava certo, mas não totalmente, já que em jogos posteriores como Persona 4, alguns personagens estão livres do Crocodilo Rosa,
provando que a Kinari conseguiu sim achar o sentido da sua vida e terminar o seu livro antes de sua morte.